Ingressar no mundo das finanças sem um bom plano, com certeza é pular etapas. Investir é sedutor, mas começar sem planejar é como dirigir em uma estrada sem rumo ou sem GPS. Os investimentos são apenas um de 6 aspectos importantes a serem contemplados com um planejamento financeiro mais seguro, que vamos falar aqui nesse vídeo para vocês. Meu nome é Nelson Paiva E eu sou Juliana Frota. e esse aqui é o seu lado mais seguro. É claro que investir é sedutor. Quem é que não gosta de imaginar a possibilidade de colocar dinheiro em algum lugar e ver ele se multiplicar, até ver a gente ficar rico? Sem dúvida é bom, mas quase ninguém fala que fazer isso sem um plano definido é muito arriscado e pode colocar tudo a perder. Para Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, os riscos vêm de não saber o que você está fazendo exatamente. E o que te permite dirigir com mais segurança, na estrada certa, com um mapa claro das direções, na velocidade adequada, com o step correto e, o mais importante, com combustível suficiente, é o planejamento financeiro. Alcançar o sucesso financeiro é algo muito particular. Cada pessoa tem seu parâmetro, uma ideia de quanto dinheiro vai precisar para proporcionar qualidade de vida, na etapa que for. Nem todos querem de fato ficar ricos. A maioria quer apenas uma vida tranquila, sem passar apertos financeiros, quer ter conforto, bom acesso à saúde e lazer. Ela sabe que uma vida financeira organizada é importante e que precisa investir também. Mas não é todo mundo que quer fazer isso. A razão da sua vida, ficar investindo. Eu diria que a maioria não quer virar investidor profissional de verdade. Percebemos isso com nossos clientes na consultoria. Eles chegam até a gente muitas vezes porque querem organizar a vida financeira e investir, mas estão perdidos com o excesso de informação. As pessoas têm dificuldade de filtrar tanta informação e focar para dar os primeiros passos. E a culpa não é delas, é muita informação mesmo. E você não precisa entrar nesse ritmo todo acelerado dessa maneira que dá um pilha. Mas para dar esses passos de forma mais tranquila, você precisa ter clareza da sua estratégia de uma forma ampla. E o planejamento financeiro te dá essa visão, porque ele considera todos os aspectos da vida que estão relacionados com o seu dinheiro. Então, vamos aos 6 aspectos para considerar no seu planejamento financeiro. A primeira coisa são os objetivos de vida de curto, médio e longo prazo. Eles indicam onde você quer chegar ao longo do tempo. Não é só o destino final. O objetivo do futuro mais distante, como a aposentadoria financeira. São os objetivos mais curtos também. Então é aquela viagem que você quer fazer quando o coronavírus permitir, a pós-graduação, uma formação, uma festa de casamento, aumentar a família, trocar de carro, enfim, ter sua casa própria. Todos esses objetivos precisam de dinheiro e um planejamento adequado. O segundo componente do planejamento financeiro é a gestão financeira e o orçamento doméstico e familiar. Eles são nossos indicadores de desempenho no planejamento. São os instrumentos que vão sinalizar se estamos seguindo no caminho que escolhemos, ou se acendeu alguma luz amarela no seu painel aí que requer atenção. Imagina dirigir sem o mostrador de combustível do seu carro. E se você não tivesse nenhuma sinalização, você só ia descobrir que a gasolina acabou na hora que ele parasse, que desse uma pane. O terceiro componente do planejamento são as proteções financeiras adequadas. As proteções financeiras são os itens de segurança do seu carro. Isso inclui o step, extintor de incêndio, o macaco para te ajudar a trocar o pneu, o triângulo, o cinto de segurança. Então, as proteções financeiras vão te acompanhar ao longo desse caminho para as emergências que vão surgindo mais sérias, que podem tirar você da pista, tirar você do jogo. Basicamente, existem as proteções de curto prazo, como plano de saúde, os seguros de afastamento temporário do trabalho, os seguros em casos de cirurgia, de diagnósticos de uma doença grave, como um câncer, por exemplo, e o próprio seguro de vida. Também tem os seguros para seus bens, como o carro e a casa, por exemplo. Todos esses seguros são complementares à reserva de emergência. Já as proteções de longo prazo são os seguros de renda e invalidez permanente. Eles são complementares à reserva de aposentadoria financeira.
Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Nem todas essas proteções financeiras vão fazer sentido no seu planejamento. Elas precisam ser absolutamente adequadas às suas necessidades. Isso também depende do teu fôlego, da sua estrutura familiar, do seu patrimônio. O quarto componente é construir uma política de investimentos pessoal. É aqui que entram os investimentos, mas não significa que você tem que investir em tudo que falam por aí. A primeira coisa é entender que o investimento serve para dar um up no dinheiro que você produz trabalhando. Ou seja, você não vai colocar um dinheiro, um investimento, ele vai se multiplicar. Você trabalha, tem sua carreira e sua profissão. Então, faz uma boa gestão do seu dinheiro e investe todo mês ao longo da vida inteira. Na medida em que sua renda aumenta, você aumenta o valor que você investe também. Fazer isso ao longo do tempo, com uma estratégia definida, é o que vai fazer você ter um bolo maior lá na frente. O dinheiro é um recurso necessário para viver com qualidade. Não é para ser um problema e mais um fator gerador de estresse na sua vida. Quando você cria sua política de investimentos pessoal, estabelece os critérios com base no seu perfil, que vai utilizar para escolher onde você vai investir o seu dinheiro e principalmente onde você não vai investir. Porque a premissa básica deve ser sempre investir onde você conhece, tem algum conhecimento. E de todos os objetivos de investimento, existem 2 que são prioritários e quase obrigatórios em todo o planejamento. Primeiro é para o curto prazo, que é a formação de uma reserva de emergência. E o segundo é para longo prazo, que é o planejamento para a sua aposentadoria financeira. Ou seja, é chegar a um dado momento que você vai poder parar de depender do dinheiro do seu trabalho para viver. E o dinheiro que vai trabalhar para você, para te gerar renda todo mês. E é por isso que falamos antes das proteções financeiras, porque esses investimentos levarão tempo para chegarem ao volume necessário. Daí você precisa das proteções. Elas vão te acompanhar ao longo da vida como se fosse um step que você precisa estar pronto para entrar em ação sempre que precisar. Imagina estar numa estrada e o pneu furar. Você pega o step e ele está vazio. Poxa, não serve para nada. Absolutamente nada. O quinto componente é o planejamento tributário. Ninguém quer deixar dinheiro na mesa pagando impostos desnecessários. Só que existem formas legais de melhorar a sua eficiência tributária em função da maneira que você declara seu imposto de renda e dos investimentos que você tem. Por exemplo, você pode reduzir da base do seu imposto de renda em algumas situações se você aplicar em PGBL. Isso pode ser uma boa opção. Existem profissionais liberais, por exemplo, que pagariam menos impostos se tivessem uma pessoa jurídica para receber dos clientes e pacientes, em vez de receberem como pessoa física, por exemplo. Por esse motivo, o planejamento financeiro deve considerar seu cenário de vida e traçar uma estratégia para ser mais eficiente no pagamento de impostos. O sexto pilar é o planejamento sucessório. Planejamento sucessório não é exclusividade de pessoas ricas, como muitos pensam. Qualquer pessoa que tenha preocupação com seus filhos, com seus pais, com seus herdeiros legais, podem planejar essa transição das suas coisas para eles no dia que você não estiver mais aqui. Até porque vai acontecer, né? Isso evita o caos financeiro que muitas famílias vivem quando perdem alguém. E não tem nada pior do que lidar com a dor da perda de quem a gente ama e ainda precisar organizar a burocracia financeira que bate a porta no instante seguinte. Existem diversas formas de planejar sua sucessão. Desde utilizar seguros de vida para que sua família tenha dinheiro para a burocracia de transferência dos bens, imóveis e investimentos. E isso também ajuda a não deixar as dívidas, para que eles arquem com elas. Existem planejamentos mais elaborados para quem tem uma complexidade maior de patrimônio que envolvem estratégias mais robustas, como a criação de uma holding familiar, por exemplo. Bom, esses são os 6 componentes de um planejamento financeiro mais seguro. Ele não deve ser um bicho de 7 cabeças. O grau de complexidade acompanha o volume de dinheiro que você tem. Então, quem está começando, tem uma renda menor, um patrimônio menor, por exemplo, o planejamento financeiro é mais simples, né? Na medida em que seu contexto fica mais robusto e complexo, seu plano deve ser coerente com o seu cenário. E acompanhando ao longo do tempo, né? Você pode fazer esse planejamento financeiro sozinho ou com a orientação de um profissional especialista, de um planejador financeiro que vai te orientar e te ajudar a desenhar essa estratégia extremamente importante. Mas o mais importante é você perceber que o planejamento é o seu maior conselheiro de vida.
Ele vai te ajudar a encontrar os caminhos e fazer as escolhas financeiras com mais consciência, Na né? dúvida, vá lá e consulta. Então, comece simples. Coloque esses pilares no papel que temos certeza que vai te ajudar a identificar os pontos de atenção para alcançar o seu sucesso financeiro, seja ele do tamanho que for. E se tiver alguma dúvida, escreve pra gente que teremos um prazer enorme de responder e ajudar. Esse era o tema da nossa conversa desse vídeo. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Meu nome é Nelson Paiva. E eu sou Juliana Frota. E esse aqui é o seu lado mais seguro. Um beijo e até o próximo vídeo. Abraço!